Em função de ser um Atletiba que tem muito interesse da torcida, o Atletiba é muito mais da torcida do que do jogador. Quando tinha Atletiba, era festa em Curitiba. Verde ou vermelho, branco no preto, enfrentando a multidão, encarando a multidão, encontrando a multidão nas ruas dos países. Muda completamente o dia a dia, inclusive no clube. A motivação dos jogadores é outra, a motivação do pessoal da imprensa é outra, porque o interesse maior também do torcedor, né? Atletiba é um campeonato à parte, dentro de um outro campeonato. Porque, sem dúvida nenhuma, você ganhar o Atletiba é algo diferente, porque a semana toda você vai tirar sarro dos seus amigos, dos teus conhecidos, porque a cidade ela é dividida no meio, então não tem jeito de você não ter um conhecido, um amigo, uma namorada, uma amiga que não seja torcedor, torcedora do Curitiba. Na verdade, o Atletiba a semana inteira é diferente, né? Porque você já começa, você começa bastante confiante. Aí vai chegando a semana, você vai ficando mais pilhado, né? Mais pilhado. No dia do jogo, você quer só nervo. É proibido perder o Atletiba. Diferente, porque geralmente aparecem mais diretores para acompanhar os treinamentos. Nem todos os jogadores são liberados para as entrevistas. No caso do Atlético Paranaense, são 2 jogadores na terça-feira, 2 na sexta, né? Mais o treinador. Às vezes são escolhidos a dedo, jogadores que falam melhor, que não criam tanta polêmica. É realmente uma semana diferente. Eu geralmente vou confiante pro jogo, eu confio muito no Curitiba, mas não tem como você não ficar tenso, nervoso, mesmo porque do outro lado tem os xarope também te incomodando, né? Então a semana inteira é tensa, mas na hora do jogo, quando começa, é engraçado que comigo pelo menos, quando começa o jogo, a gente dá aquela aliviada e parece que fica mais calmo. Essa rivalidade é uma rivalidade bacana, sadia, mas que mexe diferente com o coração do torcedor. E eu, graças a Deus, tenho o prazer de dizer que a Atletiba a gente ganhou muito mais do que perdeu desde que eu me conheço como torcedor do Atlético Paranaense. A coisa é interessante, é muito interessante porque a diretoria fala mais, os diretores e passam os jogadores, a importância do clássico, né? A cobrança dos torcedores também, que antecede o jogo aonde você vai. Olha, não vamos perder o Atletiba, hein, pelo amor de Deus. Treinador que durante a semana ele faz 1 ou 2 treinamentos fechados e aí faz um treinamento aberto e chama toda a imprensa. Aí escala 1 ou 2 jogadores, todo mundo fica achando que vai jogar aquele determinado jogador e no fim, chega na hora do jogo, ele vai lá e muda. E quem inventou essa moda de fechar portões para não ver treinamentos são os próprios treinadores. Eu entendo até que determinadas coisas ele não queira mostrar para o seu adversário. Por exemplo, como é que você cobra uma falta, uma jogada de linha de fundo, uma jogada ensaiada, a cobrança de um pênalti, como é feito. Aí eu concordo que esse trabalho técnico seja feito no outro dia. Agora, num coletivo pronto, onde se define quem vai atuar no clássico, eu acho que não tem segredo, porque todo mundo vê o time o ano inteiro jogando. Isso aconteceu numa final onde o Mário Sérgio era treinador do Atlético Paranaense e ninguém sabia quem ia jogar. E aí eu fui o primeiro a noticiar que o Washington, que era o artilheiro do time, foi o artilheiro naquela temporada, ia ficar de fora de uma final do Atletiba, né? Então, essa história me chamou bastante a atenção, de um treinador que conseguiu deixar, na época, o melhor jogador do time de fora de uma decisão. Não deu outra, né? O Atlético acabou perdendo a decisão. A adrenalina dos dirigentes, ela fica bem aguçada, né?
E muitos, né, quando é Atletiba, eles vão na concentração e eles se referem um ao outro como o co-irmão. Eles não gostam nem de falar o nome. Olha, podemos perder para todo mundo, não podemos perder para o co-irmão. Naquele tempo, seguramente a gente estaria atrasado, com o salário atrasado. Então você esperava chegar ao Atletiba, torcia para não chover, para dar um público espetacular e sobrar dinheiro. Que daí você saía um pagamento, você recebia um vale, um negócio assim. E se ganhasse o jogo melhor, porque tinha um bicho, né? Geralmente o bicho do Atletiba era bom. Vitória inesquecível em Atletiba é sempre aquela que vale título, né? Então, como eu disse, essa de 83, que foi a primeira Atletiba que eu fui ver lá na casa do Coxa, a gente ganhou. O Atletiba de 2000 na Baixada, quando a gente é campeão também. O primeiro decidindo na nossa nova casa, no nosso novo santuário, e a gente ganhou o campeonato também. Esses, para mim, são os inesquecíveis. Posso citar uma que não valeu o título, mas uma virada extraordinária, um 5-2 em 1997. A gente perdia de 2-0 e virou para 5-2. Um Atletiba inesquecível, tem vários, né? Mas dá para colocar assim, o primeiro que vem na lembrança, o primeiro título do Coxa dentro da Baixada, né? Os atleticanos vinham com aquela história que o Atlético era imbatível, que ninguém ganhava deles lá. E o Curitiba, além de ter ganho o primeiro Atletiba na Baixada, também foi campeão lá dentro da casa deles, deu uma volta olímpica lá, foi bacana. Aquele título foi inesquecível. Não sei que ano foi, 73, 74. Saímos perdendo 2-0. O time fez 2-0 no primeiro tempo, assim, meio rápido. E hoje a coisa não está boa. Aí nós fomos equilibrando o jogo, fizemos 2-1, fizemos 2-2 no primeiro tempo ainda. Teve um pênalti a nosso favor, o Nilson bateu na trave e voltamos para o segundo tempo, acho que tinha uns 2 minutos de jogo, fizemos 3-2. Depois fizemos 4-2, o Curitiba fez 4-3 e ficou uns 10, 15 minutos em cima da gente. Mas martelando a bola na trave, o goleiro fazendo um milagre e eles não conseguiram empatar. Em 78, né? Aliás, foram 3 Atletibas consecutivos, domingo, quarto e domingo. Esses 3 jogos terminaram empatados. A prorrogação também, né, 0-0 e perdemos nas penalidades máximas. Então eu me recordo que no último Atletiba eu bati uma falta. Eu presumo que se fosse um goleiro normal eu teria definido o campeonato para o Atlético. Porque eu peguei bem na bola, ela foi saindo, fazendo a curva e o Manga, que foi um dos melhores goleiros do futebol mundial, acabou fazendo a defesa. O que marcou foram aqueles clássicos de 78. O 0-0 na Baixada, lá em cima, e depois a decisão por pênaltis, né? Onde o Curitiba conseguiu o campeonato graças ao que o goleiro Manga fez durante toda a semana. Eu me recordo quando o Pedro Rocha, que foi um dos melhores jogadores, né, do futebol mundial, esse uruguaio que jogou no São Paulo há muito tempo, participou de várias Copas do Mundo, ele ajeitou a bola, eu cheguei perto dele e falei: ô Rocha, você vai perder o pênalti. Ele chegou para mim e falou: Dionísio, o goleiro não vai sair nem na foto. Não deu outra, ele converteu e o Curitiba foi campeão. Tem um gol que eu não fiz contra o Curitiba, que o Jairo pegou, que eu dei uma bicicleta, a bola foi no ângulo e ele fez uma defesa espetacular. Aquele gol merecia ter feito. Foi cobrado um lateral em diagonal em direção ao gol. Isso foi no ano de 1967. Nós ganhamos esse jogo assim, até com uma certa facilidade, ganhamos 5-0. E esse lateral foi cobrado e a bola passou por mim e eu fui em direção à bola. E veio o zagueiro do Atlético também em direção à bola. E a bola estava em diagonal indo em direção ao gol. E eu olhei para o lado, mas a bola ainda estava um pouco distante, tanto de mim como dele. E eu olhei, disse: acho que eu vou sair aqui, né? Se eu chegar antes eu vou sair aqui. E o zagueiro do Atlético imaginou que eu fosse sair para o lado direito e ele saiu. E a bola passou, continuou. E eu fiz o gol. Fiz o gol. O gol inesquecível é de um jogador do Coxa.
O gol inesquecível é do Berg contra a nosso favor. Quando me lembro bem, eu estou atrás, ali no gol de entrada do Couto Pereira, no gol da igreja, né? E nenhum jogador do Atlético toca na bola. Apenas o lateral bate, o Ademilson bate o lateral, os jogadores do Coxa ficam fazendo tabelinha entre eles e bota a bola para dentro. O legítimo gol treme-treme mesmo, quando você está assustado com aquela nação atrás do gol, e jogaram a bola para dentro do gol e a gente foi campeão. Na verdade, não. Tem 3 gols que eu não me esqueço do mesmo jogador na partida, que é do Brandão, naquele famoso 5-1, 3 chocolates em cima do Atlético. Aquilo lá eu não vou me esquecer nunca. O Coritiba precisava da vitória e ganhou o jogo aos 45 minutos do segundo tempo. Um gol do Paulo Vecchio. É claro que depois foi se conversar com o Paulo Vecchio e o pessoal brincava que o Paulo Vecchio não lembrava de ter marcado o gol. Então, aquilo marcou entre os torcedores. Como é que um centroavante, como é que um atacante vai esquecer do gol mais importante que ele marcou? E principalmente sendo logo após o clássico que foi realizado aquela noite. Mas eu fiz um gol de pênalti, que parece que não é, que é mais fácil, não tem importância. Só que era 0-0 e tinha 45 do segundo tempo. Quer dizer, eu pus a bola na marca do pênalti, a torcida do Coritiba toda aqui atrás. Aí gritando e tal, e eu tenho que bater, eu sou batedor, né? Jairo no gol, daí fui e fiz. Ganhamos 1-0, Campeonato Brasileiro também. Grandes jogadores atuaram, não dá para destacar um só. Já vi jogador entregar o outro, né, na entrevista coletiva. O Rafael Moura, né? Me dou muito bem com o Rafael. Chamamos depois lá do jogo, o Rafael foi para a entrevista coletiva e entregou o Ferreira, o Valência. Então, fatos assim que acabam marcando um pouco, né? O cara que eu gostava muito era o Kleber Arado. Porque o Kleber Arado, além de ele ter uma identificação muito grande com o Coxa, jogar sempre bem, fazer gols em Atletiba, ele foi contratado pelo Atlético. O Petralha foi lá no exterior, contratou o Kleber Arado, trouxe para Curitiba, ele ia estrear no Atletiba, ele fugiu do CT do Atlético para poder voltar a jogar no Coxa. O jogador do Atlético em Atletiba que eu vi, assim, que chamou muita atenção, foi nesse mesmo ano o Dirceu. O Dirceu é um jogador que era tecnicamente fraco, mas que marcou porque ele marcou os gols. Esse jogo que eu cito do gol do Berg contra foi a última partida da final. Mas nós tivemos o Atletiba da primeira final, que o Dirceu faz o gol decisivo. Atletiba na primeira fase, o Dirceu faz gol decisivo. Então o Dirceu era conhecido como o carrasco dos Coxas e foi um jogador marcante em relação ao Atletiba. Luizinho Neto, lateral direito, aí já nos anos 2000, é um jogador que mais fez gols em Atletibas e também é um jogador que tem muita história positiva para nós rubro-negros. Posso até falar do Sicupira, que é nosso companheiro, que teve uma participação muito grande, do próprio Zé Roberto, que participou pelo Curitiba e também pelo Atlético Paranaense. Mas eu acho que um jogador que ficou na história mesmo em Atletibas foi o Paulo Vecchio, com esse gol que eu falei para vocês aí em 1972, se não me engano, quando o Curitiba sagrou-se campeão lá na Vila Capanema. Sem dúvida, o Atletiba ele ganha uma mídia maior, até porque ele é mais antigo, né? O Coritiba já está com mais de 100 anos, o Atlético está perto de 90 anos. Inicia o jogo, cada um pensa em si, pensa no seu dever. Então ele faz todo o possível e o impossível para que as coisas aconteçam da melhor maneira para ele e para o seu time. Eu, por exemplo, era amigo dos jogadores do Curitiba, fora de campo, dentro de campo e tudo. É claro que qualquer coisa o couro comia, mas fazia parte do jogo. Lá fora, tudo igual. Não tem aquela amiguinho após o jogo, antes do jogo. Durante o jogo, não que você brigue, né, com o adversário. Mas teve um Atletiba que teve uma briga, um quarto zagueiro do Curitiba, chamava Ademir, parece, e o Taquito, que era o nosso centroavante. E nós cruzamos na noite, num esquisito aí, e rolou o pau de novo. Continuou lá e todo mundo em volta. Os jogadores do Curitiba e os do Atlético aqui deixaram só os dois. Roncou a cueca, bonito. O Atlético é o rival, certo?
Mas eu tenho assim um respeito pelo Atlético. Não é que por nós estarmos no Curitiba não respeitar o Atlético. Um grande adversário. Um grande adversário. Um time que sempre que a gente jogou contra, eu não me lembro, por exemplo, nenhuma briga no Atletiba, assim, briga daquelas de fechar o pau, brigar todo mundo. Eu não me lembro de ter participado de uma briga assim. Claro que teve rusga, bronquinha e tal, mas daquela de brigar todo mundo com ódio, com raiva, assim, nunca aconteceu. O Atlético é o nosso maior rival, né? Eu costumo falar que o Curitiba é grande porque tem um rival grande também. Porque eu não posso desmerecer o Atlético pelo fato de ele ser o nosso maior rival, significa que ele está no mesmo nível, né? O Curitiba é uma instituição que a gente tem que respeitar e respeitar muito. Porque ninguém é rival de alguém que não seja, pelo menos, parecido com o teu nível. Senão você não rivaliza em nada na vida. Significa que ele está no mesmo nível, né? Tudo bem que ele está um pouco abaixo, mas é um time grande, a segunda maior torcida do estado do Paraná. Os dois são os maiores clubes do estado do Paraná, com as duas maiores torcidas, o Atlético um pouquinho mais que o Coxa. A cidade é dividida entre atleticanos e coxas, mas o Atlético tem um pouquinho mais de torcida que o Curitiba. Todo mundo sabe, o Brasil inteiro sabe disso. Tem um fato que eu sempre comento. Em 1970, nós tivemos uma contusão muito séria, onde nós quase perdemos, né, quase perdi a vida. Fiquei lá e cá. E o Atlético, então dirigido pelo presidente, Dr. Lauro Rego Barros, ele mandou rezar uma missa para que eu me recuperasse, para que eu saísse daquele estado crítico que eu estava no coma, né? Então isso aí eu sou grato, porque o rival fez. Então eu respeito muito o Atlético. Não é? Claro que depois dessa situação nós tivemos jogos, em 72 nós fomos bicampeões porque ocorreu a minha contusão em 70, e em 72 eu fiz o bicampeonato. E coincidentemente quem me atendeu no hospital foi um atleticano, o Dr. Bezé de Nassif Júnior. E ele que me atendeu naquele estado crítico que eu estava, ele se dedicou de corpo e alma para que eu saísse, que eu me recuperasse. Eu cheguei a receber extrema-unção, né? E depois até nos encontramos e ele disse: Krieger, eu te salvo a vida e você me ferra. Depois, em 72, quando eu fiz o gol do bicampeonato. Respeito ao Atlético Paranaense mesmo, porque a gente tem que respeitar o freguês, né? Tem que tratar bem os freguesia, porque senão os fregueses acabam enchendo o saco demais, né? Então, eu respeito o Atlético como um grande freguês que eles são. Mas o Curitiba é isso. O Curitiba é a segunda time do estado e um time do mesmo patamar que o Atlético Paranaense, sem dúvida nenhuma. Por isso que a gente tem essa rivalidade sadia com eles. Então, existe um respeito muito grande. E eu falo com muitos torcedores do Atlético. Às vezes eu estou conversando com torcedores assim, mais da velha guarda. E eu estou pensando que são torcedores do Curitiba. E aí, olha, Krieger, eu sou torcedor do Atlético. Então a gente tem assim uma comunicação, existe um respeito mútuo. Então o Curitiba é um time que eu respeito muito, acho que verde com branco não combina muito, né? Pode ver, as mulheres não usam muito vestido verde e branco, né? Elas usam outra cor, tá? Azul, vermelho, preto. Mas eu tenho muito respeito pelo Curitiba, tenho grandes amigos coxa branca. Tenho um compadre, o padrinho do meu filho é coxa branca, doente. Nada passa, sabe? Na hora perde, tira um sarrinho, depois a coisa cai na rotina e pronto. E a vida que segue, meu filho. Quando tinha Curitiba, era festa em Curitiba. Verde ou vermelho, branco ou preto, enfrentando a multidão, encarando a multidão, encontrando a multidão.